Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todos e mostrar a nova funcionalidade da calculadora da reforma tributária disponibilizado pelo Sistema CNA a todos os produtores rurais do Brasil. O endereço da ferramenta é calculadoratributária.cna.org.br e pode ser acessado de qualquer computador com acesso à internet. O novo usuário vai ter que clicar no campo Novo Usuário e fazer um breve cadastro de produtor rural e inserir os dados como nome, CNPJ ou CPF, o e-mail, um telefone válido, digitar a sua senha e, se ele for contador, existe essa possibilidade de clicar Sou contador, pois essa ferramenta vai disponibilizar mais de um acesso para fazer mais de uma simulação nesse perfil desse usuário. Feito esse cadastro, a ferramenta cai automaticamente para dentro da calculadora, onde apenas esse usuário terá acesso às informações cadastradas. A calculadora é bem simples, nós vamos mostrar para vocês, e ele vai ter que fazer, são 5 passos de preenchimento até dar o resultado final. Então vamos lá, fazer a primeira simulação. O produtor rural ou o contador vai ter que selecionar qual é a personalidade jurídica que esse produtor rural trabalha, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Se ele tiver dúvidas, é só colocar o cursor do mouse sobre essa informação e vai aparecer a diferença entre o produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica. A partir daí, ele faz o seu cadastro de onde ele está. Aqui, por exemplo, nesse exemplo é Brasília. Se ele é um produtor integrado, lembrando que a produção agroindustrial, por exemplo, de aves, suínos ou tabaco, dentre outras, ou se ele faz parte de uma cooperativa. Existe a possibilidade dele fazer a simulação tendo relação de integração, tendo relação de cooperativa ou não. Nesse exemplo, nós vamos deixar não. Então, o usuário vai fazer esse cadastro básico, enviar, e aí ele vai colocar quais os tipos de produtos agropecuários que você produz. Produção pesqueira, aquicultura, produção florestal ou produção agropecuária, seja agrícola ou pecuário. E é importante destacar que ele pode selecionar mais de um produto. Por exemplo, vamos colocar aqui que ele é um produtor de milho. Então ele seleciona milho em grãos. Esse milho em grão aqui é produção agropecuária da cesta básica, que não é o caso do produtor rural que vende o milho em grão in natura para a agroindústria. Então ele tem segundo a Lei Complementar 214, uma redução de 60%. Então esse produtor vai clicar que ele faz a produção de milho em grão e fica selecionado aqui embaixo. Vamos no exemplo que ele também faça a produção de soja. É só clicar aqui e incluir soja também. Se caso ele não queira colocar nessa barra de consulta, é só clicar na produção agropecuária que vai aparecer todos os produtos agropecuários produzidos no país e ele pode fazer a seleção também, inclusive da forma que ele quiser. Então vamos imaginar que ele também produz arroz. É só clicar aqui e incluir arroz com casca. E aqui embaixo ele vai ver que você incluiu na categoria produção agropecuária milho em grão, soja e arroz com casca. É possível selecionar bovinos, aves, pescados, produção de látex natural, a borracha, seringueira, também a produção de árvores. Seguido disso, ele clica em avançar e aí ele vai ter que colocar os dados de faturamento destinados ao mercado interno, ou seja, ao mercado brasileiro, ou caso ele faça alguma exportação direta. Então, nesse exemplo aqui, vamos considerar que ele produz R$ 1 milhão em arroz com casca, R$ 1,5 milhão com milho em grãos e soja mais R$ 2 milhões nesse exemplo hipotético que nós estamos criando. Então, esse produtor rural tem um faturamento bruto no último ano civil, ou seja, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, na ordem de R$ 4,5 milhões, sendo arroz, milho e soja. E aí, caso ele tenha exportação direta, ele tem que fazer o preenchimento no campo correto. Clicar em avançar
Aí abre o prazo, o campo para preenchimento de estimativas de crescimento. Qual a estimativa de crescimento ou queda para os próximos 8 anos? E essa pergunta é importante por conta da transição e dos próximos anos, e o produtor pode fazer a seleção como assim desejar, ou como que ele acha que vai crescer nos próximos 8 anos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos imaginar que o produtor vai crescer a uma taxa de 5% nos próximos 8 anos. É possível deixar zerado também. Então, nesse exemplo, selecionou, clique em avançar. O próximo campo é quanto que esse contribuinte, que esse produtor rural, faz de compras de insumos, que vai fazer toda a diferença para o cálculo. Então vamos imaginar aqui que esse produtor rural utilize insumos de agricultura, ele gaste R$2 milhões. Aqui. Entre fertilizantes, sementes, pesticidas e outros. Vamos imaginar que ele paga R$150 mil de arrendamento. Ele não comprou terra, ele não comprou nenhum tipo de bem de capital, como trator, colheitadeira, ou caminhão, ou algo do tipo. E ele fez locação de bens móveis no valor de R$50 mil. Além disso, nesse exemplo, ele gastou R$350 mil com fretes. Combustíveis e energia elétrica e comunicação, esse produtor hipotético gastou R$24 mil. Opa. Ainda, é possível colocar despesas se ele gastou com contratação de serviços de agrônomos, técnicos agrícolas, análises laboratoriais de solo, por exemplo. Imaginemos que ele colocou R$15 mil. Serviço veterinário não houve, nenhum serviço de engenharia florestal. Vamos imaginar que ele contratou um serviço de semeadura, adubação, inclusive mistura de adubos, reparação de solo, plantio ou colheita, a famosa terceirização, que ele tenha gasto R$55 mil com esse tipo de despesa. E a manutenção para produção agropecuária, e aí são despesas de manutenção normais, e demais despesas. Vamos imaginar que ele gastou com EPI, análise de solo, ou qualquer outras considerações, outras despesas, desde que não relacionadas à folha de pagamento. Ele gastou também mais R$750 mil com essas despesas. Ou seja, nesse exemplo, esse produtor gastou, ao longo do último ano civil, 1º de janeiro e 31 de dezembro, R$3.394 mil. A partir daí ele clica em avançar e está feito toda a simulação. Os resultados já aparecem e mostra que nesse exemplo hipotético, o novo regime tributário apresenta uma carga tributária efetiva menor do que o sistema tributário atual. Somente para fazer esse comparativo. Descendo pela barra de rolagem, o produtor rural, o usuário, consegue ver o seu impacto, seja em percentual ou seja em valor monetário, inclusive comparando com o regime tributário atual, que nós chamamos modelo atual. E os impactos ao longo do período de transição, a partir de 2026 até 2033. Ao colocar o cursor sobre os anos, ele consegue visualizar qual que vai ser o recolhimento tanto de IBS quanto de CBS ao longo dos próximos anos. Como vocês podem ver, é uma ferramenta bastante simples e intuitiva, e todos os cálculos estão seguindo o que determina a Lei Complementar 214 de 2025, seja com redução de alíquotas, seja com alíquotas diferenciadas de produtos. Além disso, a composição segundo os produtos agropecuários, a apuração de débitos, créditos e totais dos impostos, é só clicar, e essa funcionalidade é principalmente pensada para os contadores. Como que vai se comportar o crescimento de receitas e despesas a partir daquele percentual que o produtor preencheu como estimativa de crescimento, lembrando que é um crescimento real, uma vez que a inflação considerada é a previsão da inflação do Banco Central, do Boletim Focus. Além disso,
todo esse detalhamento e os disclaimers, avisos importantes para as considerações de como a CNA e a Mapatex construíram a ferramenta para o produtor rural. Acho que o principal ponto da ferramenta é a funcionalidade de o produtor se enxergar no novo cenário e, mais do que isso, é possível fazer uma exportação em PDF, fazer uma nova simulação e conhecer todas as simulações. A partir da geração do PDF, é enviado também para o e-mail cadastrado toda essa simulação. E é possível que o produtor rural, a partir desse documento PDF, consiga conversar com o seu contador e fazer um planejamento de longo prazo para fazer a sua gestão exatamente no que se refere à carga tributária dos próximos passos. Esperamos que a ferramenta atinja seus objetivos e que seja replicada e de grande uso. Qualquer problema, qualquer situação de dúvidas, o sistema CNA-Senar está à disposição para contribuir e ajudar a tirar as dúvidas dos produtores, mas, sobretudo, fazer mudanças constantes na ferramenta para que ela esteja, de fato, alinhada com as legislações em vigor e, inclusive, o regulamento infralegal da Receita Federal. Então é isso e desejamos que todos utilizem essa ferramenta. Um abraço a todos.